Eu me chamo Murilo Duarte, mas as pessoas não me conhecem pelo meu nome, mas sim como favelado investidor. O que muitas pessoas não imaginam é que meu primeiro investimento não foi em ações ou em tesouro direto, foi em um livro. Tudo começou em 2015, quando eu era menor aprendiz em um cartório no centro de São Paulo, e foi o mesmo ano que eu comecei a faculdade. O meu salário era de R$ 680 e a mensalidade, já com desconto, R$ 640. Sobrava apenas R$ 40 por mês. Eu vou contar agora para você o que me levou a fazer esse primeiro investimento, que foi em conhecimento. Eu nasci na favela do Jardim João 23, localizado aqui na zona oeste de São Paulo. A minha infância sempre foi rodeada pela questão da escassez financeira, mas graças a Deus nunca faltou um arroz ou um feijão dentro de casa. Eu lembro que na minha infância, como toda criança, eu queria ter uma chuteira, uma bola de futebol ou ir um passeio da escola, mas infelizmente minha mãe não tinha condições financeiras de proporcionar isso. Esse foi um dos episódios que mais me feriu na minha infância. Mas sem dúvidas, o que mais me machucou foram as experiências negativas dentro da escola. Na primeira série, eu lembro que eu fui o último aluno a ter um material escolar dentro da sala. Eu passei ali 30 dias pedindo folha para os amigos ao lado para que eu pudesse copiar o que era passado na lousa. Mas o que de fato me machucou e que fica na minha mente até hoje foi relacionado ao que eu passei na quinta série. Era uma escola nova, que também era uma escola pública, e nessa escola era exigido que eu tivesse uniforme escolar. Só que a minha mãe não tinha condições ainda de comprar. E a minha professora de português me cobrava todo santo dia aquele uniforme. Até que um dia eu me irritei e falei: professora, minha mãe não tem condições de comprar um uniforme, eu venho com a roupa que eu tenho. E aí foi então que ela me chamou de pobretão na frente da sala toda. Eu abaixei a cabeça, abri meu caderno e na última folha eu escrevi: eu vou ser rico. Nunca mais eu vou passar nenhuma vergonha relacionada ao dinheiro. E aos meus 16 anos eu arrumei meu primeiro trabalho, que foi como auxiliar de padeiro, e aí o meu salário era de R$ 500. Metade desse salário eu contribuía para dentro de casa para ajuda da minha mãe. E a outra metade eu fiz meu primeiro planejamento financeiro, que era comprar um computador, porque todos os meus amigos já tinham um computador, exceto eu. E foi então que eu trabalhei 6 meses para comprar esse computador e que finalmente eu realizei esse primeiro planejamento financeiro. Aos meus 19 anos eu lembro de sempre estar assistindo ali o Jornal Nacional e ver o William Bonner falando: Selic subiu, inflação caiu, bolsa está subindo, bolsa está despencando. E até que eu me questionei, falei: pô, isso aqui deve ser tão importante, porque ele fala sobre isso aqui todo dia e eu nunca entendo. E foi isso que eu guardei na mente. Eu preciso aprender sobre tesouro direto, sobre inflação, toda essa parada. E aí, aos meus 20 anos, quando eu fui trabalhar dentro do cartório, com os R$ 40 que me sobrou, eu poderia ter ido no Mac, poderia ter juntado para um rolê no final de semana, só que eu escolhi investir em conhecimento. Eu fui na livraria e comprei o meu primeiro livro da vida, que foi sobre o tesouro direto. Mas na época eu não tinha muito tempo para ler, porque eu trabalhava e fazia faculdade. Então, o único tempo que, de certa forma, eu tinha um pouco ocioso era dentro do ônibus, porque eu dormia para descansar. Então, eu sacrifiquei esse meu descanso em prol para desenvolver na questão de mercado financeiro. E aí, o mais curioso, porque o meu melhor amigo veio junto comigo nesse projeto de aprender mais sobre o mercado financeiro como um todo. Então, em determinados meses, eu pegava o meu livro, emprestava para ele e vice-versa. Então, tinha mês que eu não comprava livro, né? Então, aquele dinheiro eu conseguia economizar. E foi aí que eu consegui juntar R$ 120 e fiz o meu primeiro investimento financeiro, que foi no Tesouro Direto. Eu lembro que eu estava dentro de um ônibus lotado, com o celular na mão, já tinha transferido o dinheiro para fazer o investimento, e na hora de apertar o botão, deu aquele frio na barriga, né? Porque era algo novo para mim, e eu pensei: mano, eu não posso perder esse dinheiro, porque eu demorei 3 meses para juntar R$ 120. Mas eu tive a coragem e fiz esse primeiro investimento financeiro. Em 2016, eu saí do cartório e consegui um estágio dentro do Banco Bradesco, lá na Cidade de Deus, em Osasco. Ali, o meu salário foi para R$ 2.500. Então eu pensei: pô, eu já sobrevivia com 680. Com R$ 2.500, então eu tô rico, né? Era o pensamento que eu tinha ali na época. E aí, a partir disso, todos aqueles pensamentos, aqueles desejos de comprar alguma coisa que antes eu não podia, veio à tona. Então eu consegui ajudar dentro de casa, pagar minha faculdade, e o restante eu comprava de roupa, saía para os rolês, até que então eu gastava mais do que eu recebia.
E foi aí que eu descobri o cartão de crédito e o cheque especial. E eu não tinha educação financeira apropriada na época, infelizmente eu acabei me endividando, chegando numa dívida até de R$ 20.000. E eu lembro que essa dívida, né, me estressava de tal maneira, porque eu devia para a empresa que eu trabalho, né, e isso para mim na minha cabeça era uma loucura. Eu falei, mano, eu tenho que resolver essa situação. E como? Foi aí então que eu resolvi, junto com meu melhor amigo, fazer renda extra. A gente criou um perfil no Instagram, né, que o nome era MV Outlet, que era de Murilo e Vinícius Outlet, bem criativo. E a partir disso, a gente foi no centro de São Paulo, tirava foto das roupas e postava no Instagram. E aí, a partir disso, a página começou a crescer muito, batemos 20 mil seguidores e, com isso, geramos uma renda extra. E aí, essa dívida que eu tinha de R$ 20.000, eu consegui quitar em um ano. O maior aprendizado que eu tive nessa época de endividamento é que eu não poderia gastar aquilo que eu não tenho, seja num cartão de crédito, seja num cheque especial. E aí, a questão que eu sempre priorizei também foi sobre o aprendizado, sobre o conhecimento. Eu já estava lendo muitos livros ainda dentro de um ônibus, dentro de um metrô. Só que eu falei, pô, dentro do trabalho eu não estou aprendendo mais nada, né? Já parece que chegou no limite aqui de desenvolvimento. Então foi aí que eu vi uma grande oportunidade de migrar de trabalho, que foi para a KPMG, que é uma multinacional de auditoria contábil. Eu prestei o processo seletivo como summer job, né? Então foi bem arriscado. Eu tinha ali 3 meses para demonstrar minha performance dentro da empresa, senão eu iria ser demitido. E o pior, o salário era de R$ 1.400, R$ 900 abaixo do que eu já recebia no banco. E iria trabalhar muito mais. Mas eu entendi que lá dentro, a minha questão intelectual ia se desenvolver, ia evoluir. E eu abri mão, sim, do dinheiro no curto prazo, focando no aprendizado, porque o dinheiro ia vir na frente como uma certa consequência. E foi justamente o que aconteceu. Dentro da KPMG, eu aprendi muito sobre análise de empresas relacionada à bolsa de valores, de capital fechado, empresa no exterior, como olhar a contabilidade. E aí eu entendi como que é o tipo de análise que eu poderia fazer dentro dos meus investimentos. E até que eu pensei, falei, pô, eu já tenho esse conhecimento dentro de mim. E eu entendo que dentro da quebrada existem outras pessoas que precisam desse conhecimento. Só que eu não vou compartilhar isso de uma maneira difícil, de uma maneira complicada daquela pessoa compreender como que eu aprendi dentro da empresa e dentro dos livros. E foi aí então que surgiu a ideia de criar o Favelado Investidor, que visa hoje compartilhar esse conhecimento sobre educação financeira e investimentos da maneira mais didática possível, sem o economês que a gente já conhece por aí, e sim com o favelês. E foi com isso, né, com essa comunicação bem didática e trocando ideias sempre com o pessoal, que o nosso projeto cresceu muito e hoje a gente atinge milhares de pessoas por mês. E o que mais me emociona e mais me deixa engajado com esse propósito é justamente os feedbacks das pessoas que nós recebemos durante esses 2 anos de Favelado Investidor. Que, por exemplo, tem aqui o caso do Thiago, né, que é um ex-presidiário que cumpriu a sua pena e quando ele teve ali a sua liberdade, ele mandou, né, de certa forma, para mim no Instagram, falou, pô, eu estava pensando em voltar para o mundo do crime, só que eu acabei de ver uma matéria sua aqui no jornal e eu entendo que você veio da mesma realidade que eu e eu vejo a possibilidade de mudar minha vida. E com isso ele começou a investir, começou a cuidar da grana dele, arrumou um trabalho e hoje ele me manda direct até hoje falando, eu sou um ex-presidiário e favelado investidor. Então, o objetivo aqui do nosso projeto é justamente transformar vários favelados e faveladas em investidores. E assim deixar que a pobreza diminua na casa de cada um. É isso aí e tamo juntos.